Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Segundo vídeo do dia, rodada já é amanhã, rodada 31 começa quarta-feira. Hoje a gente vai escalar, pela segunda vez agora, o time de bons baratos e de valorização do canal. O time de valorização que valorizou mais que 10 cartões nessa rodada e o time de bons baratos que vem pontuando bem. Portanto, se você não é inscrito, dá essa força pro mané. Se inscreve no canal e já deixa seu like. Não vamos perder tempo, simbora lá pro vídeo. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de bons... nosso time de valorização do canal. Olha a mané. Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Fez 67,88. Foi uma boa pontuação. Mas o que importa para esse time, o que é valorização. E nesse quesito, conseguimos valorizar mais que 10 cartoletas. Fomos muito bem aqui. Praticamente aqui, ó, todos os jogadores valorizaram. Só aqui realmente o Tadeu que decepcionou realmente, né? Mas também não foi muito culpa dele ali. Duas entregadas de bola da zaga do Goiás, conforme eu falei no vídeo do time principal, e também o Cartola não deu uma DD para ele. Os demais aqui, todos eles valorizaram muito. Soteldo, nosso capitão, fez aquele golaço, né? Carlos Eduardo bem participativo, né? Juninho valorizou, Pituca deu assistência, né? No geral aqui fomos muito bem. Calegari chegou a dar uma assistência, mas foi tirado de maneira correta mesmo. O gol foi contra ali, né, do Patrick. Mas vamos lá, vamos vender o nosso time aí, né? E escalar para valorização para a 31ª rodada, que já começa amanhã, inclusive live meio-dia, tá? Amanhã meio-dia. Claro, como eu sempre faço aí todo vídeo aí, convidar vocês para participar, para quem ainda não conhece, né? Do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site Ligas Apostado do canal aqui do Mané. Tem um link logo abaixo aqui na descrição, né? A rodada 31 já está aberta, as inscrições, certo? A rodada 30 aqui, ó, deu 161 times, tá? Todos os vencedores já foram divulgados. Ah, eu quero saber como é que foi na rodada 30 do Mané. Vem aqui, clique em parciais, vai abrir todos os times que estavam inscritos na rodada, né? A pontuação acontece aqui em tempo real, certo? Inclusive os vencedores eu coloco aqui no Instagram do Mané Cartola FC tudo junto. Se quiser seguir a gente também vai ser muito bem-vindo, certo? Tá aqui, ó, rodada 30, R$ 1.449, 161 participantes, todos já receberam. Não gravo os meus vídeos antes de pagar todos os vencedores, pagamento em 24 horas, certo? É por aqui também que eu boto aqui, ó, o desempenho, né, dos times do canal, né? Essa rodada foi com bastante regularidade aqui, ó, 10,35 de valorização, né? E é por aqui também que eu boto alguns casos aqui, ó, de pontos cedidos, atualizo os times do canal, boto card de arbitragem. Portanto, se você ainda não conhece aqui o Instagram do Mané, pode vir e seguir a gente aqui no Instagram, que vai ser muito bem-vindo. Inclusive tem também um link aqui na descrição do vídeo, certo? E claro, Ligas do Mané aqui, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo aqui, ó, 179 times na 29ª, 161 na 30ª. A gente tá indo com uma média de 150 a 200 times por rodada, uma premiação em média de R$ 1.500. Tá certo, gente? Tem dúvida aqui? Me chama no WhatsApp. Vamos lá então, sem perder muito tempo, a rodada já é amanhã. Vamos lá com o nosso querido Catimb States, parceiro do canal. Também tem um link logo aqui embaixo na descrição, que é assinar, precinho promocional, R$ 11,90 para as últimas rodadas do Cartola. Bota o cupom Mané Cartola tudo junto na hora da compra, ganha 10% de desconto. Vamos lá, goleiros, né? Mínimo para valorização, que é o que nos interessa para esse time. Vamos lá para a parte de baixo, né? A gente está filtrando por valorização. O goleiro mais valorizado é o Tadeu, bem interessante para essa rodada. Tem uma média de 2,15, né? Tá desvalorizado, precisa de menos 3,60, isso é muito bom, né? Negativou agora contra o Flamengo, mas como eu expliquei agora na introdução, né, do vídeo, duas entregadas ali da defesa, né? E o Cartola não deu uma DD para ele. É um goleiro que está com o maior número de defesas difíceis na competição. Vai enfrentar um Ceará que fora de casa é perigoso, tá? Aqui, ó, os últimos jogos do Ceará aqui, ó, cedeu pontuações pro John e pro Felipe Alves. Os demais goleiros todos foram negativados, mas o Tadeu tem potencial aí, né, para conseguir uma pontuação suficiente para valorizar. Então vejo sim com bons olhos o Tadeu para essa rodada, certo? Felipe Alves já é um pouquinho mais complicado, mas também tá bom para valorização, tá precisando em menos 3,40 e custa 2,91. Se por um acaso ele fizer uma pontuação positiva, vai valorizar e valorizar bastante, certo? Tem uma média em casa de 2,20, tá? Nos últimos 3 jogos não negativou, mas vai enfrentar um Santos que é altamente ofensivo. O Santos, por sua vez, aí oscila entre ceder pontos, né, para goleiros e negativar outros. Isso vai depender do que? Das circunstâncias da partida, tá? Fortaleza não vem bem dentro de casa, né? O Santos vem numa crescente aí. Acredito que Felipe Alves deve ser bem exigido o suficiente para valorizar. Aqui tem um goleiro que me interessa bastante para valorização. Por mais que não tenha uma média boa fora de casa, 0,71, ele está precisando em menos 3,20 para começar a valorizar. Vai enfrentar um São Paulo que é altamente ofensivo. Tem um certo risco? Tem, porque o Lomba
pontua bem, mas também negativa, dependendo do jogo, né, da quantidade de gols sofridos. E o São Paulo, como ataca muito, geralmente costuma ceder pontos para goleiros adversários aqui, ó. Negativou apenas o Lucão na 22ª rodada, nos últimos 5 jogos, jogando no Morumbi, nos demais aí cedeu bons pontos. E como eu acredito que esse confronto aí vai ser um confronto chave para a rodada, os dois goleiros vão ser bem exigidos. Tanto é que eu botei o Volpe no time principal e tô botando agora, vou botar agora o Lomba, né, no time de valorização, porque acredito que vai ser um jogo bem movimentado, com bastante finalização. São dois times que estão atacando bastante, certo? O Internacional, com o Abel, num certo momento aí da competição, aí, quando o Abel assumiu, se mostrou um time mais retrancado, um time mais no contencioso ali. Agora não, o Inter tá jogando pra frente, encontrou uma maneira de jogar ali, realmente anda fazendo muitos gols, tá? Deve exigir bastante, vamos botar aqui, ó, pode ver, ó, esses goleiros que eu falei pra vocês, esses três aí, ó, são os mais desvalorizados pra rodada. Tadeu com muita regularidade, potencial de valorização, inclusive pontuação, né? Lomba oscila demais, mas acho que é um jogo, acredito que é um jogo favorável aí pro Lomba, né? Conseguir pontuar e ser bem exigido. Vou arriscar um pouquinho? Vou arriscar um pouquinho. Felipe Alves também oscila mais. Se eu quisesse uma garantia, eu ia aqui no Tadeu, que tem tudo aí. Não acredito que o Ceará vai meter 3-4 como o Flamengo fez, né? E o Tadeu não consiga pontuar. Acredito que ele vai conseguir uma pontuação suficiente aí, né, para valorização. Mas eu vou nesse momento aqui escalar o Lomba, porque eu acredito que esse confronto aí, né, São Paulo Internacional, vai ser bem movimentado, os goleiros vão ser bem exigidos, certo? Mas tem boas opções de valorização sim para essa rodada, tá? Inclusive o Vanderlei. Só não vou escalar aqui o Vanderlei porque ele não tá com bom desempenho dentro de casa e o Galo não anda cedendo tantos pontos assim, tá? O Poli vai enfrentar o Corinthians, pior ainda. O Corinthians dentro de casa, né? Tá bem ofensivo e é um time que quando chega costuma fazer gols, certo? Mas olha só, tem também o Everson, mas vejo com bons olhos para essa rodada aí o Marcelo Lomba, né? Ele deve ser bem exigido, Felipe Alves deve ser bem exigido também, e o Tadeu também deve ser bem exigido. E são goleiros que estão desvalorizados, né? É claro, desses três o Tadeu é o que tem o melhor desempenho. Mas vou dar uma arriscada por enquanto aí no nosso querido Marcelo Lomba. Vamos dar uma olhadinha em zagueiros, mínimo para valorização. Zagueiro mínimo para valorização já não tá aquela coisa toda rodada, tá? Vejo com bons olhos desses zagueiros todos aqui o João Vitor. Por quê? Porque é o que tem a melhor média, tá precisando de menos 1.40 para começar a valorizar, tem um confronto favorável, o Botafogo está com muita dificuldade de fazer gols dentro de casa e o Atlético Goianiense é um dos melhores visitantes da competição, tá? Já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui novamente, tá? O Atlético Goianiense aí, ó, é o 8º melhor visitante, tem uma campanha melhor fora de casa, certo? E o Botafogo é o 20º melhor mandante, ou seja, o pior mandante da competição. Tem uma média em casa de gols de 0.73, faz poucos gols. E o Atlético Goianiense tem uma média de 1.20 sofridos jogando fora de casa. Só que isso é de maneira geral. Se a gente verificar e analisar os últimos confrontos aqui, ó, há 3 jogos dentro de casa, o Botafogo não marca gols, né? E o Atlético Goianiense, por sua vez, é um time muito ofensivo aí, ó. Geralmente, né, costuma sofrer gols fora de casa. Mas quando pega uma equipe ali da parte de baixo da tabela, geralmente consegue se manter o SG jogando fora. Por isso tem uma boa campanha, tá? Então eu vou dar uma apostada no João Vitor sim nessa rodada, porque ele tá precisando de pouco valorizar, tá baratinho. E o desempenho dele fora de casa é um bom desempenho, tá? Se a gente verificar aqui, ó, olhar de maneira crua os números dele, ele negativou agora na última rodada contra o Galo, que é muito ofensivo dentro de casa. Mas os demais jogos aqui, ó, vem com boas pontuações, tá? Vem com bastante regularidade. E o Botafogo, por sua vez, aí, ó, pela dificuldade de fazer gols, cede bons pontos para zagueiros, tá? Cede bons pontos para zagueiros. Vejo o João Vitor, sim, com bons olhos para valorização para essa rodada, certo? Aqui o Wanderson tá bem desvalorizado, vale a pena, né? O Santos é um time ofensivo e deve ceder pelo menos desarme para ele. Paulão também tá desvalorizado, Laércio tá desvalorizado, mas o Laércio fez pênalti, o último jogo é meio maluco, né? Não tem boas médias. Tá? O Canu já tem bom desempenho dentro de casa, mas vai pegar um Atlético Goianiense, então para valorização, assim, ó, tá bem complicado. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no Canu, por exemplo. Botafogo não tá bem, mas o Canu tem uma média de 2.83 dentro de casa. Vinha muito bem no início do Cartola, olha aqui, ó. Depois começou a cair devagarzinho, melhorou, caiu de novo. Botafogo não vem bem, tá? O Atlético Goianiense, por sua vez, aqui, ó, é um time traiçoeiro. É difícil de ceder pontos, tá? Cede pouquíssimos pontos e na maioria das vezes negativas a aqueles adversários. Então vejo como para valorização tá complicado, tá? Ou eu arrisco aqui no Wanderson, que tá precisando de pouco, né? Menos de 2.10. Boto o pé em campo custando 2.66 cartoletas, já tá valorizando uma cartoleta, né? Ou então eu dou uma arriscada um pouquinho maior, pensando no SG, né? E escalo aqui o Bruno Mendes do Corinthians, que está com uma média de 3.55, precisa de 0.80 para começar a valorizar. Tem poucas pontuações? Tem, mas dentro de casa geralmente consegue manter o SG e com isso pontuar bem. Pode ver, ó, se perder o SG para o Sport, esquece. Ele não é um zagueiro que desarme tanto assim. Por mais que tenha feito 3 desarmes aqui, ó, a tendência é não pontuar, certo? Mas o Sport, por sua vez, como eu já falei no vídeo do time principal, está cedendo muito ponto para zagueiro, gente. Olha só. Pode ser que ele faça gol? Pode. Quando a gente tomou de 4 agora no Clássico, não sei como é que vai vir o psicológico, mas até então, até o Clássico,
Vinha muito bem defensivamente. O Corinthians vinha até com a segunda melhor campanha do retorno, se eu não me engano. Estava entre as melhores. Certo? Então vejo 5 bons olhos o Bruno Mendes para essa rodada, né? Se eu não fosse com ele, talvez só se fosse para arriscar no Wanderson, né? Que tem uma média em casa de 5.15, precisa de menos 2.10 para começar a valorizar. Mas essa média é por causa de um jogo com o Grêmio, né? Mas ele é um zagueiro regular até. E o Santos, por sua vez, por ser um time muito ofensivo, ó, até que cede bons pontos aí, ó, para zagueiros adversários, tá? Então, de repente, o Wanderson pode ser uma boa, mas eu vou tentar pontuação cheia aí. Vou ser um pouquinho mais olho grande, pode ser mal, pode dar errado. Mas aqui, gente, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Corinthians, Sport, né? O Corinthians vem melhorando, né? É um time que defensivamente sempre foi bom, tomou de goleada agora do Palmeiras, tomou, mas era um clássico, né? E o Sport tem uma das piores médias jogando fora de casa, tem uma média de 0.60 como visitante de gols feitos. É o 19º melhor visitante, ou seja, de trás para frente tem a segunda pior campanha jogando fora de casa. E realmente aqui, ó, só fez gol nos últimos 5 jogos contra o Santos. Demais passou em branco. E o Corinthians, por sua vez, vira e volta, consegue manter a SG, porque melhorou defensivamente. Então acredito que vale a pena sim para valorização, mas como eu falei, para valorização para essa rodada não tá lá essas coisas, né? Poderia ir aqui com o Wanderson aqui, ó, que tá negativado, tem grande chance de valorizar, mesmo enfrentando o Santos, né? Mas eu prefiro assim, ó, uma regularidade de João Vitor, que vinha muito bem até jogar contra o Galo, né? E o Atlético Mineiro joga bem fora de casa, tá? E vou dar uma arriscadinha um pouquinho maior, né? E vou com o Bruno Mendes, né? Tentando aí um SG, tá certo? Então nesse momento aí estamos fechando aí com o Corinthians e Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhadinha nos nossos laterais aí, porque 2 vídeos num dia só não é fácil, né? Vamos tentar dar uma acelerada, mas quando a gente mostra estatísticas não dá para fazer isso, né? De maneira tão rápida assim. Para lateral também tá um pouco complicada a rodada do ponto de vista de valorização. Você aposta num Carlinhos, num Patrick, que vão ter confrontos complicados, mas por estarem muito desvalorizados, pode ser que venham a valorizar, né? Se conseguir uma pontuação, né, positiva, por exemplo, ou até mesmo negativamente, se fizer menos um ponto, vai valorizar mesmo assim. Então é bem atrativo do ponto de vista de valorização, tá? Mas eu vou, novamente, vou dar mais uma arriscadinha, tá? Vou botar em casa o Edmar, tá com uma média de 2.59, precisa de 0.40 e tem um preço muito bom. Tem um confronto favorável, o Vasco melhorou, né? Perdeu do Curitiba, um chute de fora da área, depois um pouco finalizou, porque o Henrique foi expulso e realmente daí mudou toda a tática do Vanderlei. O Luxemburgo foi para lateral, o Cano ficou isolado, aquela coisa toda, mas eu sou obrigado a dizer que realmente jogando dentro de casa aqui, o Bragantino melhorou e melhorou bastante, tá? E o Edmar é um cara que faz alguns desarmes, está conseguindo pontuar bem dentro de casa, né? E se a gente verificar aqui, ó, o Vasco por sua vez, né, cede bons pontos aí para laterais. Olha só a enormidade de pontos, né? É claro que essas pontuações estão muito atreladas ao SG, porque o Vasco, né, até a chegada do Vanderlei estava com dificuldade de fazer gols fora de casa. A gente não vai ser a gente não sabe como é que vai ser agora. Olha só, a média de gols como visitante do Vasco é de 0.93, baixa, certo? E olha só os últimos jogos, o Vasco não vinha conseguindo fazer gols. Passou em branco contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, né, contra o Atlético Goianiense, certo? Então acredito que o Edmar tem chance sim de valorizar. Como eu falei, para valorização para lateral para essa rodada não está muito fácil. Você aposta nos confrontos ou vai direto cegamente aqui nos mais desvalorizados, tá? Dudu, gosto muito dele jogando fora de casa também, tá? Dudu tem uma boa média fora de casa, 2.85, e apesar de ter negativado aqui, geralmente é um lateral que consegue te entregar bons pontos aí, tá? E o Botafogo, por sua vez, aí, ó, cede muito ponto, gente. O Botafogo tá cedendo muito ponto para defensor, porque pela dificuldade de fazer gols fora de casa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha, que 3 times num dia só não é fácil, né? Aqui tem outro lateral que me interessa, tá? Samuel Xavier. Por quê? Porque ele tem uma média de 4.04 jogando fora de casa, tá? Tá vindo muito bem aqui, ó, com boas pontuações. Precisa de um pouquinho mais? Precisa, mas o Ceará tá jogando melhor fora do que dentro de casa. O Ceará é assim como o Atlético Goianiense, é a mesma coisa. Dentro de casa não estão conseguindo confirmar suas vitórias. O mando em campo, mas fora estão indo bem. E o Goiás, por sua vez, gente, cede aí bons pontos aí, ó, para laterais, ó. Negativo alguns, mas cede bons pontos para outros, tá? Então assim, ó, tô bem tentado a dobrar, certo? O Atlético Goianiense é um risco, né? Mas queira ou não queira aí, gente, o Botafogo, ele é a lanterna da competição. Tem um dos piores ataques, né? E o Atlético Goianiense joga bem fora de casa. Dava pra ir no Patrick aqui? Dava, tá bem desvalorizado, tá bem regular. A chance é muito boa de valorizar, né? O Carlinhos é a mesma coisa, é um lateral que vira e volta, faz algumas boas pontuações, mas tá oscilando demais. Kevin aqui nem pensar, Léo Matos também, não sei como é que vai vir o Vasco da Gama, vai enfrentar um adversário que é complicado dentro de casa, que é o Red Bull Bragantino, né? Então eu prefiro ficar aqui, ó, com outros laterais, por exemplo, o Edmar, né? E vira e volta aqui, ó, consegue boas pontuações porque está jogando bem o Bragantino dentro de casa. O Jonathan é uma boa, tá, gente? Tem muita regularidade aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó.
pra valorização, de repente até quem sabe com uma pontuação. Onde é que tá nosso querido Jonathan aqui, ó? Vai ter um confronto complicado contra o Bahia, porque o Bahia, por mais que esteja mal, dentro de casa é forte, né? Mas tá precisando de 1.20 para começar a valorizar o Jonathan. E custa apenas o quê? 5.15. E realmente nos últimos jogos aí, ó, vem pontuando bem, ó. Vem pontuando bem, mesmo sofrendo gols, tá? Mesmo sofrendo gols. Então vejo sim com bons olhos aí, ó. O Bahia cede uns pontinhos razoáveis aí para laterais, tá? É o que eu falei no vídeo principal, tá? Essa rodada não está fácil. Pra mim vai ser uma das rodadas mais difíceis, tá? Mais difíceis do Cartola até agora, certo? Eu acredito que eu vou com o Dudu aqui, ó. O Dudu tá muito desvalorizado, gente. Deixa eu até dar uma olhadinha no Dudu de novo, nosso querido Dudu, que eu gosto dele fora de casa. Ele tem um bom desempenho lateral que desarma bastante, né? Vai enfrentar um Botafogo, dificuldade de fazer gols, 2.85, precisa de 0.70, né? Eu acredito que eu vou com o Dudu. Queria ir muito com o Samuel Xavier, mas sinceramente tô pensando em ir com o Dudu, tá? E aqui pra cima já complica um pouquinho, né? É como eu falei, se eu quisesse ir de olho fechado, iria no Patrick, Carlinhos, que estão bem desvalorizados, né? Mas eu tô tentando aqui escalar jogadores, né, que possam realmente trazer algo mais. Fábio Santos aqui, ó, não vou escalar porque é um time de valorização, ele já tá no time principal, né? Eu acredito que eu vou dar uma arriscada no Dudu, tá? Tá bem desvalorizado, certo? E também vou escalar o Edmar. Queria ir com o Jonathan, mas de repente eu vou botar o Gilberto lá na frente, que também tá desvalorizado. Isso aqui é um time de valorização, tá? Então vou com o Edmar por enquanto, né? E vou com o Dudu, tô dobrando aqui, né, o Atlético Goianiense, certo? E tô dando uma apostada aqui no SG do Red Bull Bragantino contra o Vasco da Gama, tá? Vamos dar uma olhadinha nos nossos meios. Deixa eu ver até ver se a minha colinha tá ficando certa. Eu ia escalar o Jonathan, mas como vou botar o Gilberto lá na frente, vou querer pontuação cheia. Se bem que para time de valorização isso não interessa, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mínimo para valorização, vamos para a segunda página, que meia tem muito aqui, ó. Aqui são os meias mais valorizados para a rodada, mas eles têm confrontos complicadíssimos. O Sara, por exemplo, caiu um pouco de produção, tem um confronto complicado, né? Contra o Internacional. O Gabriel Menino também tem um confronto complicado contra o Palmeiras. Se bem que o Palmeiras contra o Flamengo, né? Se bem que o Flamengo toma gol praticamente todo jogo, segurou contra o Goiás, o SG, né? Mas andava tomando muito gol, né? Aqui então tá mais difícil ainda os confrontos. O Marlon Freitas não pontua tão bem assim, né? Aqui o Gerson tinha melhorado as pontuações, mas está com um confronto complicado. Então assim, ó, vou seguir novamente a minha intuição em termos de... E vou tentar escalar de acordo com os confrontos, tá? Aqui na primeira página já tem alguns jogadores que de repente podem irem melhor, né? Por exemplo, Jean-Pierre. Jean-Pierre precisa de 1.30? Precisa. Mas tem uma média de quê? De 7.13. Confronto complicado? Complicadíssimo. Negativou na última rodada dentro de casa, mas vira e volta, consegue boas pontuações. O Galo é um time ofensivo? Mas cede muito ponto aí para meio atacante. Por quê? Porque vira e volta aí, ó. Toma gol fora de casa, né? Todo time que é muito ofensivo, geralmente se expõe demais, né? E fica fragilizado atrás. Jean-Pierre joga bem dentro de casa. É um cara que tem a bola parada a seu favor. Chuta de média a longa distância. Bate algumas penalidades. Falta, escanteio, né? Vejo com bons olhos sim o Jean-Pierre para valorização, mesmo precisando de 1.30, tá? Outro jogador que me agrada bastante para valorização é o Vina, né? Tá precisando de 1.40, certo? Mas é um dos meios com melhor média fora de casa, 7.33, e realmente fora de casa o Vina vai muito bem. A última rodada que ele foi mal fora de casa foi contra o Santos, né? Quando ele fez 0 pontos, quando tomou um cartão amarelo, né? E quase não participou do jogo. O pessoal deve estar meio chateado com ele, porque ele se negou praticamente a bater a penalidade, mas eu entendo isso, cara. Quem já jogou bola sabe como é que é. Quando teve a penalidade, que o Lima começou a correr e ir atrás da bola, eu falei assim, ó, pra minha esposa ainda, pô, quer ver como o Lima vai bater esse pênalti? Quer ver? Não deu outra. Ele chegou, antes de pegar a bola, foi correndo no Vinícius e falou alguma coisa. O Vinícius abaixou a cabeça e só fez assim. Cara, quem joga futebol sabe, quando o teu parceiro tá muito afim de bater e pede pra bater, você acaba cedendo, né? Mas que o Vinícius deu uma pipocada, deu. E o Goiás, por sua vez, cede bons pontos aí pra meias. Com potencial aí pra rodada, com certeza é um meia mais desvalorizado, né? Então o Vinícius realmente, não só pra pontuação, mas pra valorização sim, é uma boa, porque também bate falta, bate canteio e de repente penalidade, né? Se não pipocar de novo, tá? Outros meias aqui que me chamam a atenção aqui, ó, Rafael Veiga. Precisa de 1.70, certo? Tem médias melhores em casa do que fora, é verdade, né? Mas esse confronto tem tudo para ser um confronto de muitos gols, tá? Por quê? Porque são dois times que jogam de maneira ofensiva, o Flamengo toma muito gol, o Palmeiras tem uma defesa um pouco melhor, mas o Flamengo produz bastante. Então o Rafael Veiga aí, vejo como boa opção, média de 3.47 jogando fora de casa, precisando de 1.70, certo? E realmente aqui, ó, se ele não fizer gol nem der assistência, geralmente pontua, né, baixo. Mas como eu acredito que esse jogo vai ser um jogo bem movimentado, né? E acredito com gols para os dois lados e ele ainda bate pênalti, tem uma chance real aí de repente valorizar sim, tá? E o Flamengo, por sua vez aí, ó, cede bons pontos para meias, tá? Justamente pelo fato do Flamengo propor o jogo, ceder desarmes e também por sofrer gols, certo?
Então vejo esses 3 meias assim, ó, com bons olhos para valorização, potencial de pontuação e com isso valorizarem bem. Estão precisando de um pouquinho mais? Estão precisando de um pouquinho mais do que outros jogadores. Isso é verdade. Ah, mané, eu não quero arriscar tanto assim, quero botar um cara mais seguro, enfim, né, para tentar uma valorização. Então assim, ó, daí você vem aqui, ó, por exemplo, tá mais baratinho, por exemplo, e precisa de menos para valorizar, você bota um Gabriel Menino, um Sara, né, que às vezes não tem um desempenho tão bom assim, né, ou por exemplo, o Sara, vamos abrir, tô aqui para ajudar, né, tem uma média em casa de 2.53, certo? Vira e volta aí, o Sara consegue pontuar bem. A minha preocupação é que os últimos jogos aí que ele teve aí, realmente ele andou caindo de produção, né, mas é um cara importante para São Paulo, só que o confronto é mais complicado, porque o Internacional pega forte no meio, mas cede também bons pontos para jogadores de meio de campo, tá? Então Sara também pode ser uma opção boa, viável, principalmente pelo preço dele, né? Principalmente pelo preço dele. Gabriel Menino, a mesma coisa. De repente pode ser uma boa, mas ele tem médias melhores em casa do que fora. 2.12 fora, precisa de menos 0.50, né? E olha só, fora de casa, o menino não tem um desempenho tão bom assim. Aliás, no geral, o desempenho do menino não é tão bom assim. É mais para um chute de fora da área, né? Para um escanteio, enfim. Mas, de repente, pode dar certo. Eu prefiro ficar com outros jogadores que eu falei ali, que eu vejo muito potencial neles. Porque são jogadores importantes para os seus times e vem fazendo gols, né? É o Vinícius, certo? Vamos botar aqui a última, né? Fica melhor. Ó, Gabriel Sara tá ali, ó. Pode ver, ó. Gabriel Sara tá ali, né? Ó, o Vinícius tá aqui, ó. Por exemplo, negativo aqui, mas é um cara de desempenho sensacional, né? Tá fazendo um grande campeonato brasileiro. Onde é que tá meu outro jogador? Rafael Veiga tá aqui também, ó. Vem mal nos últimos jogos, vem, mas é um cara de potencial enorme. É só ver no clássico ontem, marcou 2 gols, né? Então é um cara fora de série, certo? E é o jogo que deve ser aberto, eu acho que é jogo de bastante gols. Esse aqui, tá? Posso estar muito enganado. Ó, o Gabriel Menino tá ali. Onde é que tá meu outro meia? Jean-Pierre, tá? Jean-Pierre vira e volta dentro de casa, dá umas mitadas. Tem um confronto complicado contra o Galo, vai ser outro jogão. Só que o Galo, diferentemente assim, ó, do Palmeiras, que se defende melhor, o Galo, por exemplo, já é um time que ataca bastante, mas fora de casa já não consegue se defender tanto, tá? Posso estar errado? Posso, mas vejo o Jean-Pierre com bons olhos aí para valorização e quem sabe para pontuação. Tá? É como eu falei, vai ser uma rodada difícil. Como lá no time do vídeo principal, lá, o vídeo do time do canal principal, eu priorizei os confrontos e fugi um pouquinho aí de Flamengo e Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo e Inter. Aqui no Bons e Baratos em Valorização, eu vou dar uma postada maior nesses confrontos, tá? Do meio pra frente, tá certo? Vamos lá para nossos queridos atacantes aí. Deixa eu ver se tá certinho a minha colinha aí. É isso aí, Jean-Pierre, Rafael Veiga e o Vinha. Vamos lá para baixo, mínimo para valorização, atacante. Vamos botar para filtrar aqui. Atacante, né? Mínimo para valorização. Aqui na parte de baixo tem alguns atacantes aqui bem desvalorizados, né? Mas a maioria deles aqui, os dois que tem a melhor média por hora é o Matheus Babi, mas o Matheus Babi não vem bem, né? O Botafogo não vem bem, e o Atlético Goianiense joga bem fora de casa, e o Atlético Paranaense também joga bem fora de casa, vem numa crescente, né? Mas aqui o Gilberto aqui tá muito desvalorizado. Esse de menos 1.40, tem uma média básica de 1.83, ou seja, ele te entrega em média quase 2 pontos sem gols, tá? E tá com uma média em casa de 4.14. Pode ver aqui, ó, negativo na 27ª, mas antes vinha muito bem, né? E mesmo que não faça gol, vai entregar alguma coisinha o suficiente para valorização, tá? Vejo com bom potencial, vai enfrentar uma das melhores defesas nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está muito bem defensivamente, ó, mas mesmo estando bem defensivamente, ó, não sofreu gol do Curitiba, mas cedeu pontos para os atacantes. Ó, não sofreu gol do Botafogo, mas cedeu pontos para os atacantes, né? Ó, não sofreu gol do Bragantino, mas cedeu pontos para os atacantes. Então vejo sim com bons olhos o Gilberto para valorização. Nessa parte baixa é o que mais me interessa aqui, né? Matheus Babi já é um pouco mais complicado, mas eu vou abrir para mostrar para vocês. Ó, tem uma média de 3.57, precisa de menos 0.50 para começar a valorizar, certo? Mas nos últimos jogos aqui, ó, 26ª, 30ª, 28ª e 27ª, olha só, pontuações baixíssimas, 3 pontuações negativas, né? O Atlético Goianiense, por sua vez aí, ó, é um time que cede alguns bons pontos para atacante, cede, né? Porque joga bem fora de casa, mas geralmente, às vezes, costuma tomar alguns gols, né? Então, de repente, o Babi, sim, para valorização, pode ser uma boa. Só não vou apostar nele porque o Botafogo vive um momento ruim. Prefiro apostar um pouquinho mais na parte de cima, certo? E pegar esses confrontos que eu deixei de lado no time principal e apostar aqui. Por exemplo, o Brenner vai pegar o Internacional, osso duro de roer, mas vai ser um jogaço, tá? O Brenner tem uma média de 6.91, precisa de 1.70, né? De repente, em grandes jogos, é que aparece o grande jogador. Como eu não botei no time principal lá, né? Não quis escalar muito nesses confrontos aí, da parte de cima da tabela, esses confrontos direto, aqui eu vou dar uma apostada, né? O Brenner dentro de casa vira e volta a dar uma mitada, como eu falei, vai pegar o Internacional, que subiu muito de produção, é o melhor time nesse momento do Campeonato Brasileiro, em termos de regularidade, vem de vitórias consecutivas, uma atrás da outra, certo? É um time que não cede tantos pontos assim, tá?
para atacante, né? Mas para valorização vale a pena sim, que o Brenner se movimenta bastante, né? Pelo menos umas 2, 3 bolas ele deve finalizar nesse jogo aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte de baixo da tabela dos atacantes. É isso aí mesmo, vou com o Gilberto, né? Tem ali o Matheus Babi que tá bem desvalorizado, mas o Botafogo não vem bem, certo? Tem o Brenner aqui, PP, mesmo precisando de 1,80, ele tem uma média base de 2,65. Caiu bastante nos últimos jogos? Caiu, mas agora vai ter um jogo que ele de repente vai querer aparecer, que é um clássico nacional, né? Tá com uma média de 7,63 e o Galo, por atacar muito, deixa muita brecha para contra-ataque. E o PP é um cara bom de contra-ataque. Precisa de 1,80? Precisa. E realmente ele vem caindo de produção nos últimos jogos. Mas vai que nesse jogo aí, né, dá certo. Por isso que eu não escalei ele no time principal, por ser um jogo difícil, enfim. Mas vou escalar aqui porque o Galo cede alguns bons pontos, né, e de repente vai ser o jogo ideal aí pro PP. Se o Galo resolver atacar um pouco aí, vai ser de contra-ataque pro Grêmio. Se bem que esse jogo aí eu acredito que o Grêmio vai propor o jogo, vai ficar na maior parte do tempo com a posse de bola. Esse é o estilo de jogo do Renato, né. Mas vejo sim o PP com bons olhos para valorização, certo? Até mesmo o Luca, tá? Lembra quando eu falei pra vocês que o Luca era bom jogador pra Cartola? Ó, tem uma média de 3,20 jogando fora de casa, né? É um jogador bem participativo, ó, negativou apenas uma vez. No último jogo poderia ter feito gol, se não fosse o Patrick ele ter botado pra dentro, se bem que eu acho que a cabeçaria pra fora, né? E o Curitiba, por sua vez, vem mal na competição e cede bons pontos pra atacantes, ó. Então tô dando outras opções de valorização, tá? Mas como eu falei que lá no time principal, eu tô fugindo desses confrontos aí, né? Ó, Matheus Babi de valorizado, Fred também, Fernandão, né? Eu vou apostar o quê? Nos confrontos, tirando aqui, ó, o Gilberto que tá bem desvalorizado, mas é um cara que participa bem, né, finaliza bastante. Eu vou apostar aqui, ó, no PP, né, e a última pontuação dele foi baixa e é um cara de muita regularidade. Vou apostar aqui nos confrontos aqui, dando chance aí para esses confrontos, e o Brenner também, tá? Isso para valorização. Para quê? Para fazer diferente do time principal, diferente também do bons baratos, como vocês vão ver à frente, tá certo? E treinador, pra gente não ficar muito longo o vídeo aí, né? Mas como eu sempre falo, falar de estatística não dá pra falar, né, de maneira sucinta. A gente tem que explorar mesmo, tá? Desculpa, esses aqui são os treinadores, né, mais desvalorizados para essa rodada, tá? Mas todos com um confronto muito difícil. E Aventura, Barroca, né, o Anderson Moreira, todos têm confrontos muito difíceis. Inclusive o Vanderlei contra o Bragantino tá jogando muito bem dentro de casa. Depois vem o Diniz, nem se fala, isso aqui vai ser faísca, tá? Daí desses daqui, o que eu vejo com bons olhos aqui é o Marcelo Cabo, que está precisando de 3,20, e o Autuori, que está precisando de 3,50, e tem, ao meu ver, dois confrontos favoráveis. Porque Atlético Paranaense e Atlético Goianiense andam jogando bem fora de casa, e o Bahia e o Botafogo não vêm bem. Mas daí, como é um time de valorização, eu vou ficar com o Glauber, tá? Tá com uma média de 4 pontos em casa, precisa de 1,10, é um treinador barato. O Goiás até enfrentar o Flamengo vinha bem defensivamente, tanto é que aqui, ó, olha os resultados aqui, ó, dentro de casa, ó. Ah, foram bons resultados, né? E como eu falei, não acredito que o Ceará pode até ganhar um jogo, porque tá jogando bem fora de casa, mas não acredito que vai meter uma goleada como o Flamengo fez, né? Acho complicado. Então vejo com bons olhos sim, né? Mas realmente aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, é um time perigosíssimo o Ceará fora de casa, olha só. Né? Daí eu estaria escalando mais mesmo, porque é um treinador barato e é o mais desvalorizado para a rodada. Mas se fosse para pensar nos confrontos, de repente eu ia com Marcelo Cabo ou até mesmo o Autuori, tá? Por exemplo, o Paulo Autuori tá com uma média de 3,19 jogando fora de casa. Olha os últimos jogos fora de casa aqui, ó. 4,08, 6,53, tá melhorando muito o Atlético Paranaense. Bahia, por sua vez aí, ó, cede bons pontos para treinadores, ó. Né? Nos últimos 4 jogos aí, ó, cedeu bons pontos, certo? Então, de repente, aí é uma questão de opção. Deixa eu dar uma olhadinha até aqui, que já estamos fazendo o vídeo mesmo, né? Não vai ter edição. Então, aqui, ó, Marcelo Cabo, ó, visto como o Atlético no início joga melhor fora de casa, tem uma média melhor fora, 3,23, mas tá precisando 3,20. Muito próximo à média dele fora de casa, tá? Se bem que o Botafogo é o time que mais vem cedendo pontos, né? É bem atrativo. Mas assim, ó, não vou correr esse risco, não. Vou pegar o treinador mais desvalorizado nesse momento, tá? Onde é que tá? Última. Né? Wagner Mancini não conta, fez uma boa pontuação a última vez que o Corinthians jogou valendo pelo Cartola, tá? Renato aqui vai ter um confronto complicado, mas o Grêmio pontua bem dentro de casa. Vou ficar com o Glauber mesmo, tá? O Glauber vinha numa sequência boa aqui, tá numa queda, tá? Mas olha só, essa pontuação acho que dificilmente vai fazer novamente, né? E daí tem tudo pra valorizar, tá? Tem tudo pra valorizar. Ah, tá indo ele com o Vinícius no meio, tá indo com o treinador do Goiás? Não tem problema, gente. Isso aqui é um time de valorização. Inclusive eu tava doido aqui, ó, para tirar o Edmar, tá? E botar o Samuel Xavier, né? Mas eu vou deixar o Edmar por aqui, porque o Red Bull Bragantino tá melhorando, tá jogando muito bem dentro de casa, tá certo? De capitão, né? Para esse time não nos interessa muito, né? Então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui e vou botar um capitão aqui
E de repente aqui pode dar certo, tá? Vou botar o... Vinícius tá valorizado, mas Vinícius eu botei a última vez, foi mal. Não, vou botar o PP, tá? Vou botar o PP de capitão por enquanto, certo? Por enquanto, porque o Galo é ofensivo, deve ser um jogo de bastante gols também, mas deixa muita brecha atrás quando joga fora de casa. Tá certo, gente? Aí, ó, custando 84,34 cartoletas. Resolvi mudar um pouquinho do meio pra frente aí, dar uma chance aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, PP, Brenner e Gilberto. Ah, isso, porque bons baratos eu vou dar a opção também pros outros jogos. Também são confrontos diretos aí, as 3 partidas mais importantes da rodada. Tá certo? Mas tá bem baratinho e bem acessível. Tem potencial sim para pontuação. Sistema defensivo ali, eu tô priorizando ali os times, né, que tem uma chance considerável de SG. E do meio para frente, tudo jogador aí, né, que tem chance realmente de fazer gol ou dar assistência. Certo? Então custando 84,38 cartoletas. Esse é o time de valorização do canal. Para a 31ª rodada. Tava falando de bônus baratos, mas é porque eu vou ter que escalar agora na sequência. Já tô pensando em bônus baratos. Esse é o time de valorização do canal, certo? Para a 31ª rodada. E finalmente aí, nosso time de bons e baratos do canal fez 64,65, né? Poderia ter ido melhor? Poderia, né? Os goleiros dos 3 times do canal, né? Tanto o principal como bons, baratos e valorização nessa rodada aqui nos prejudicaram um pouco. E claro, e aqui é a pontuação do capitão, o Vinícius, né? Se tivesse feito aquele pênalti, por exemplo, esse time tinha dado uma pequena mitadinha, tinha passado de 80 pontos novamente, né? Mas o Fernando Miguel deu uma prejudicada aqui. Mas no mais aqui foi bem sim. Felipe Luiz manteve SG, foi bem. Lucas Claro manteve SG, Calegari manteve SG, né? Raul Monstro desarmando muito fora de casa. Iorra fez um golaço fora da área. Soteldo fez um golaço. Vargas muito participativo. Léo Chu também participou de maneira efetiva na partida, o suficiente para pontuar, né? Então de maneira geral foi muito bem sim, né? É o que eu falei, esse time de bons baratos do canal nos últimos jogos aí vem pontuando bem, certo? Porque é o time que eu costumo arriscar um pouquinho mais e diferenciar do time principal, tá certo? Vou fazer, como a gente sempre faz, trazer ele prontinho aí pra gente. Tá feito, pessoal. Esse aí ficou o time de bons e baratos do canal. Como eu falei, como eu fugi lá no time principal dos 3 confrontos aí, Atlético Mineiro, Grêmio Atlético Mineiro, São Paulo Internacional e Palmeiras e Flamengo, né? Aqui eu resolvi escalar no bônus baratos, né? Jogadores desses times, porque eu acredito que tanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro vai ser um jogo com gols, né? Jogo bem movimentado, assim como Flamengo e Palmeiras também vai ser jogo com gols, né? Apesar do Palmeiras ter um bom sistema defensivo, acredito que vai ser um jogo com gols dos dois lados, né? Então por isso que eu escalei. O único confronto aí, de repente, São Paulo e Internacional, de repente não vai ser tão movimentado assim, porque são times que pode ser aí que defensivamente vão bem, porque eu tô escalando os 2 goleiros aí, né? Tanto o Volpe quanto o Lomba aí no time principal, né? E de valorização, né? De repente é o meu subconsciente falando, né? Mas acredita assim, ó, que falando aí do time, como eu sempre falo, dando uma pequena explanação, né? O Jean nesse momento é um dos melhores goleiros do Cartola, com muita regularidade, certo? Bate pênalti, bate falta, né? Isso é muito bom. Calegari, lateral com melhor média básica da competição, vai enfrentar um Curitiba que tem um dos piores ataques, com dificuldade de fazer gols, tá? Felipe Jonathan, um dos melhores laterais com média jogando fora de casa, o momento é do Santos, né? E o Fortaleza não vem bem, certo? O Gemerson, eu tô escalando ele aqui, né, para ter algum defensor do Corinthians, que para mim, na minha opinião, pode dar tudo errado, mas é o SG mais provável, mesmo o Corinthians tomando de 4 Palmeiras, é um bom sistema defensivo, tava ajeitadinho a casa até o clássico, né? Só tem que ver como é que vai vir psicologicamente, mas o Sport, por sua vez, nos últimos 5 jogos fora de casa, fez gols apenas contra o Santos, tá? Thiago também é um zagueiro que tá com muita regularidade e às vezes tá passando despercebido e tem uma bola aérea boa, tá? E como o Goiás também tem uma certa dificuldade de fazer gols dentro de casa, vejo com bons olhos sim. Daí aqui no meio de campo já tô dando uma arriscada, né? Tô botando o Alisson, muita regularidade, mas para ter alguém do confronto do Grêmio, né? Acredito que vai ser um jogo movimentado, dificílimo, né? Vai ser um jogaço, mas deve ter gols dos dois lados, né? Aqui o Raul eu tô botando aqui porque o Raul tá sendo um dos caras mais regulares do Cartola, né? Um monstro, desarma aí 4, 5 bolas por partida facilmente e te entrega 3, 4 pontos, equilibra bem qualquer time, certo? Aqui no meio tô botando o Johan para ter alguém do Galo nesse confronto, porque o Grêmio tem um bom sistema defensivo, tem, mas o Galo ataca muito fora de casa. E o momento é desse menino aqui, tá? A gente nunca deve desprezar o momento no futebol. Ele tá jogando muita bola, certo? Aqui na frente tô com alguém do Flamengo, porque eu acho que é um jogo movimentado também de bastante gosto. Tô botando o Gabigol, né? Tem um bom histórico contra o Palmeiras, certo? Assim como o Rony. Tô escalando o Rony, podia botar aqui o Luiz Adriano, podia bater alguém do Palmeiras. Eu acho que vai ser gol dos dois lados, vai ser um jogaço também. Mas eu tô botando o Rony porque o Rony tem um bom histórico desde a época que jogava no Atlético Paranaense contra o Flamengo, tá? E aqui na frente, é claro, eu tô botando o Mosquito aqui, porque esse menino aqui é muito participativo, certo? Ajuda a desarmar, finaliza, geralmente tá servindo ali o jogo e às vezes vira e volta aí e faz um golzinho, ó, já tem 2 gols na competição, tá? Então tô escalando ele porque eu acho que é um dos confrontos mais
baixas favoráveis para a rodada. E com isso eu tô botando o Wagner Mancini, que eu acredito que o Corinthians deve ganhar, de repente mantendo o SG. E com isso vai pontuar bem, tá? Então tá aí, custando 110,69 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal. Time de bons e baratos que eu tô sempre dando uma rascadinha um pouquinho maior, né, do que o time principal. Lá eu tento ser um pouco mais conservador, tentar ir na regularidade. E aqui eu posso realmente, né, chutar o balde, como dizem, né, e é o que eu tô fazendo aqui. Tô escalando jogadores dos confrontos mais difíceis, tá bom? Mas também são dos líderes do campeonato, na parte de cima da tabela. Tá bom, gente? Então, custando 110,69 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 31ª rodada. Mesmo porque, se vocês verificarem os 3 times, eu pouco repeti jogadores. Para quê? Para dar opção para você e você escalar da melhor maneira possível. Então é isso, gente. 3 times num dia só, tá? Time principal, inclusive vai ter um cardzinho aqui em cima, né? Quem quiser assistir e ainda não assistiu, lá dá para explorar melhor as estatísticas. Valorização e bons e baratos. Live amanhã, meio-dia, né? E hoje ainda quero ver se eu dou uma atualizada lá no Instagram e boto alguns cards lá importantes, inclusive de arbitragem. Tá bom? Então se você gostou do vídeo, se você curtiu, deixa aquele like. Se não é inscrito, convide humildemente a se inscrever no canal. Nossos vídeos são nessa pegada aí, sempre dando muitas opções baseadas em estatísticas para você ir bem no seu cartola. Mais um grande beijo no coração, né? Vamos que vamos. Até amanhã na live, meio-dia. Fui!